Fala galera do canal Na Leitura, com mais um Na Leitura Podcast, nosso terceiro Na Leitura Podcast. Hoje nós vamos trabalhar aqui com uma grande pessoa. Hoje, um amigo meu, o Gabriel. Meu irmão, o primeiro consagrado que eu trago neste podcast para a honra e glória de Deus e para a honra da Virgem Maria. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Léo? Uma honra estar aqui. Com a introdução dessa daí, o peso aumenta. Mas muito obrigado aí. Muita felicidade estar aqui mesmo contigo. Sei que é um sonho aí do teu coração, mas primeiramente do sonho do coração de Deus, né? Isso aí. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui contigo. Estar aqui nesse mais um episódio do Na Leitura Podcast. Eu tenho acompanhado aí o seu trabalho e só alegria aí diante disso. E eu queria fazer algo aí que já estava na minha mente quando recebi o convite, né? Est nobis. Agora tu explica pra galera. Est nobis é nós, em latim, que o Frei Ronaldo Fiuza não me escute. Depois a gente vai explicar essa história aí, de onde eu aprendi isso. Pois é. Faz parte um pouquinho da história dele aí. Tá certo, Gabriel, eu queria muito que você pudesse ficar muito à vontade hoje e contasse um pouco da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus ainda está fazendo na sua história, um pouco do seu testemunho de vida, tá bom? Onde tudo começou? Como é que foi isso aí? Bom, Léo, eu sou de Guapimirim, né? Estamos aqui em Teresópolis, a cidade que eu conheço muito, por N motivos, né? Mas eu sou de Guapimirim, eu tenho hoje 26 anos e a minha história começou ali, eu sempre fui um jovem normal. Minha família ela é metade protestante, outra metade ela é católica. Então tenho bons católicos na minha família. Minhas tias são ministras da Eucaristia. Minha avó fez ali a catequese oral, porque minha avó é analfabeta, mas assim, é uma pessoa que tem um entendimento da graça de Deus muito grande. Então eu cresci nesse meio. Sempre fui uma pessoa muito tranquila, depois eu fui ficando mais agitado conforme os anos foram passando, mas de novo assim, eu era muito tranquilo, gostava de brincar e tudo mais. E quando se fala de fé, a primeira lembrança que vem assim na minha mente é minha avó me levando nas missas, porque minha avó sempre ali nas missas dominicais e tudo mais, e ela me ganhava pela boca para poder ir para missa. Então eu lembro que eu tinha um amigo que tenho ainda esse amigo, ele era vizinho da minha avó, e ali eu não gostava de ir para missa sozinho, ser uma companhia de uma amizade, né? Certo. Então minha avó, enxergando isso, ela falava assim, olha, chama lá o fulano para ir na missa com a gente e fala que eu pago o lanche. E tinha uma coxinha lá na paróquia, que a coxinha, assim, magnífica. Então, na cantina? Na cantina da paróquia. Então, eu ia ali na missa com a minha avó, acompanhando ela, e mais em vista ali da coxinha. Eu ia, mas tem essa sinceridade assim, mas estava ali acompanhando. Mas é muito bacana, porque eu era uma criança, 6, 7 anos, mas eu me recordo que era um lugar que de algum jeito o meu coração ele se sentia em paz, mesmo sendo uma criança, mesmo não fazendo noção do que estava acontecendo ali, que era o santo sacrifício do Senhor. Certo. Mas de algum jeito ali eu sabia que aquilo ali estava me fazendo bem de alguma forma. Então, e era uma participação muito simples, porque eu lembro que quando eu comecei a aprender a ler, eu pegava o folheto e sabia que tinha um número 1 no folheto. Então ali era a primeira parte da missa e sabia que lá no número, 17 iria acabar. Então eu ficava contando e falava assim, caramba, nós estamos nessa parte aqui, estamos no meio, esperando para a missa acabar ali. Mas dessa forma eu ia acompanhando. Doido para faturar a coxinha, né? Doido para poder ir lá arrematar a coxinha, cara. Era a minha herança ali. Então assim, a minha primeira lembrança de fé era muito disso. Mas ali, naquele momento, era uma criança como qualquer outra ali, gostava muito de brincar, de jogar bola, de correr atrás de pipa, futebol, então arranquei muito tampão de dedo. E também perdi muita unha. Então, assim, e ali minha avó morava em sítio, então era o meu passatempo preferido, né? Vivia minha vida na escola
durante a semana. Final de semana eu gostava de ir ali pra casa da minha avó. E aí, consequentemente, tinha essa vida ali também na missa dominical por conta disso. Em Parada Modelo ou em Guapimirim mesmo? Parada Modelo. Sempre Parada Modelo. Sempre Parada Modelo. Sempre Maravilha. Parada Modelo. Foi onde eu conheci o Gabriel em Parada Modelo, quando fui seminarista ali. E acabei tendo que trabalhar, servir a juventude, né? E o Gabriel fazia parte da juventude, já nesse período. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Creio que recém 16 anos. 16, 15 para 16 anos. É, eu vou era FAC indo pro João. Já era João, né? Já era João. Já era João. Eu começo a minha vida de caminhada já no João. Ah, é? Isso. É legal, uma caminhada mais firme, né? Isso. Porque ali nessa etapa, né, chega ali a idade que a criança ela vai pra catequese e tudo mais. E a minha mãe, ela é protestante, só que ela sempre me apoiou que eu estivesse na igreja. Independente se fosse na igreja dela, minha mãe é da igreja batista, certo, ou se fosse na igreja católica, porque ela olhava para a vida da minha avó, para a vida das minhas tias, então ela via que era uma vida realmente de virtude, mesmo inconscientemente. Então ela sabia que eu estaria num bom lugar estando ali. Então eu inicio a catequese com os meus 7 para 8 anos, se eu não me engano. Só que ali eu não fico na catequese, porque era aos sábados. E sábados eu gostava de jogar bola ou de estar na casa da minha avó, estar com meu pai, que não mora comigo desde pequeno. Então ali eu não prossegui na catequese. Mas aí, quando eu fui caminhando mais um pouco, fui crescendo, por volta ali dos meus 13, 14 anos, minha mãe sempre me incentivando muito a estar na igreja. Então ela sempre ali no carnaval não gostava que eu ficasse pro carnaval. Eu acho que ela me conhecia um pouco ali, já falava, já prevenia isso, né? Então ela sempre me mandava ali pros retiros da Igreja Batista. Que eram, assim, algo bem legal que eu vivi ali. Fiz boas amizades nesse âmbito, mas nunca me senti, de certa forma, preenchido, vamos dizer assim. Sim. Não sei explicar muito com palavras, algo muito mais interno do que externo. Então ali eu fui vivendo tudo aquilo, mas não era algo... E era muito engraçado, porque olha a vivência rasa que eu tinha no catolicismo, né? Era algo muito mais por uma tradição familiar. Então eu tinha ali o meu batismo, mas não fiz nem a primeira comunhão. Mas, de certa forma, todas as vezes que eu ia viver a fé, isso me remetia àquilo que eu fui vivendo nos meus primórdios ali, aquilo que era a minha raiz ali no catolicismo. Então, volta e meia, eu tinha algumas lembranças a partir disso. Então, ali eu participei de algumas coisas, mas nunca firmei. Até que, num certo momento, nessa época ali de 15 para 16 anos, eu vi uma movimentação na minha escola. Eu tinha alguns amigos que estavam antecipando as provas e tudo mais, porque ia ter um retiro da Igreja Católica. E eu falei assim, cara, que retiro é esse, né? Eu fui ali questionando e tudo mais, e aí uma amiga minha me chamou. Essa amiga minha hoje, ela é minha afilhada de crisma. Ela falou assim, olha, vai ser o João, você quer ir? E aí eu vi que tinha muita gente ali que são meus amigos até hoje, que estavam se movimentando para ir também. Eu falei assim, cara, então legal, acho que eu vou nisso. Muito pela curiosidade, não tem uma explicação. E tem uma outra explicação também. Tassiane vai me matar eu falando isso, mas faz parte da minha história. Claro. Na época tinha uma menina que eu paquerava. Sempre, né? Sempre. Sempre tem alguém, né? Nós não chegamos a ficar ou namorar, mas eu ali paquerava, uma menina muito bonita. E ela falou que iria. Eu olhando a escalação do João, que foram 93 pessoas, Meu né? Jesus. Eu falei assim, cara, eu vou perder, porque... E aí eu falei assim, eu vou nesse negócio. Implicitamente, cara, foi por conta dela. Tanto é que essa amiga minha que me conhecia muito, que me convidou, ela me convidou primeiro e eu neguei o convite. Depois eu falei assim, não, eu vou nesse negócio. Ela falou assim, você vai por conta de fulano de tal, né? Eu falei, não, imagina, que isso, né? Não é por conta disso, não, mas no fundo era. E ali Deus tem seus caminhos, né? E o importante é nós não atrapalharmos os caminhos de Deus. Isso porque aí.
eu peguei, eu fui pro retiro. Eu tinha colocado uma outra condição, sempre com um amigo ali. Tem um amigo meu que a mãe dele era da igreja, cara, Universal. E eu falei assim, nunca que a mãe dele vai deixar ele ir num encontro da igreja católica. Só que eu convidei ele e falei, se ele for, eu vou. Cara, a mãe dele deixou. A Deus, né? A mãe dele deixou. Eu acho que a gente aprontava tanto ali que ela falou assim, a minha esperança, vai lá, vai. E aí nós fomos, ele... Ou era esperança, ou ela queria ter um sossego durante o final de semana. Não, pelo menos ali por 3, 4 dias, né? E ali ela deixou ele ir. E eu falei assim, caraca, então agora eu tenho que ir, né? Já que eu me comprometi com ele. Pois é. Eu lembro que as minhas tias falaram assim, que eu tentei até desistir. E aí minha tia, não, já paguei. Aí deu no dia, eu ia 2 horas da tarde pro sítio, quando foi de manhã, minha tia, não, tem que ir lá em tal lugar buscar o dinheiro pra pagar. Eu falei, a senhora falou que já tinha pago. Eu falei, não, era só pra você não desistir. E aí eu fui. E Deus tem seus caminhos, conforme eu ia falando. A menina não foi. E aí eu brinco, né? Eu falo, olha, ela faltou, mas Deus não faltou, né? Então Deus estava ali. Então foi o meu começo ali, realmente num algo mais firme. Foi a partir do João, a partir desse convite ali, né? A partir desse interesse. Que legal. Eu também tive algo do tipo, né? Eu lembro que foi o discipulado, um retiro de silêncio, de escuta, de muita oração. Eu não estava nem um pouco com vontade de ir para esse retiro, mas também tinha uma garota lá que eu estava muito afim dela na época. Isso foi em 2007. Olha que doideira, né? É bom que Tassiane me mata e Tamires te mata. Pois a gente morre junto. Pois não tem problema não. Isso foi em 2007, Tamires conheci em 2019. Aliás, comecei a me encantar por ela quase mais de 10 anos depois, tá vendo? Então não tem problema. Eu olhava assim e falei, cara, eu vou, ela vai, então vambora. Tá. Acabou que eu saí de lá apaixonado por Deus e louco pra entrar no seminário. Foi uma coisa de doido, assim. Falei assim, cara, olha só. Deus me atraiu aqui. Eu falei isso em oração depois pra Deus, né? Falei, o Senhor me atraiu aqui por outro meio, por conta da garota, e o Senhor conquistou meu coração a tal ponto que hoje eu quero dar minha vida inteira por ti. Aí eu falei, eu acho, não tenho certeza ainda, mas eu acho que vou entrar no seminário. Acabou que 2 anos depois entrei. 2009 eu entrei no seminário. Falei, que loucura. Falei, Deus e seus meios, né? Sua pedagogia, seu jeito ali de nos atrair naquilo que talvez pudesse ser a nossa carência naquele momento, nosso maior desejo, ele estava ali, de alguma forma. E nos atraiu. Tá aí. E o João, então, foi o seu ponto de partida para a conversão. Se converteu de fato, assim, sua primeira grande conversão foi no João? Foi. O João foi o estopim ali da minha história, né? Com Deus. Eu lembro que o sítio onde foi o João é um sítio que eu já conhecia, porque é um sítio muito famoso por ter festas lá na cidade. Então eu falei assim, caramba, eu tô aqui num negócio da igreja, que impressionante, né? E ali eu cheguei, eram 93 pessoas dentro daquele sítio, e é o que eu falava, eram pessoas ali do meu cotidiano, grande parte delas, pessoas que eu conhecia. Então isso acho que tornou ainda mais impressionante aquela história ali. Então eu lembro que no primeiro momento o animador puxava umas danças e tudo mais, aí vinha uma galera com tinta guache falando, se você não dançar vai tomar uma tinta na cara e tudo mais. Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque eu vinha de umas experiências de retiro que era totalmente diferente. Era um retiro de carnaval na igreja protestante, todo respeito aos nossos irmãos, mas assim, era muito diferente do encontro de conversão. Então ali eu falei assim, cara, o que tá acontecendo aqui? E eu lembro que o animador do meu João, vou até citar o nome dele aqui, que é um irmão que eu gosto muito, que é o Edinho, ele é lá de Pebetá. Depois eu vou mandar o link pra você assistir, Edinho. E eu nem sei se ele tem a noção disso, mas eu lembro que ele
fez ali a primeira condução do retiro, certo. Ele virou e falou assim, olha, você talvez não acredita na tua conversão porque você acha que quem vai mudar as coisas vai ser você. Quem vai fazer acontecer vai ser você, vai ser as suas forças, né? Mas quem faz isso tudo acontecer é Deus e o seu poder. Então hoje, se você não acredita nisso, realmente desafia Deus. Dá abertura para ele fazer. Experimenta, vê se realmente aquilo vai acontecer ou não. E, Léo, eu falo do fundo do meu coração. Eu falei ali totalmente incrédulo. Mas eu sabia que eu não tinha nada a perder. Porque eu tava ali pra uma menina que não tava mais. Eu falei assim, já que eu tô aqui, é melhor eu viver esse negócio. É claro. Eu já tô aqui mesmo, só vou poder sair daqui a 4 dias. E eu falei assim, Senhor, eu realmente não acredito que eu vá mudar. E aí eu falo que muito mais até do que uma mudança de hábitos, porque eu era um jovem ali que eu fazia uma coisa ou outra, mas eu era muito contido ainda. Uhum. Então eu via que realmente ali a minha mudança maior naquele momento, que precisava acontecer, era uma mudança na mente. É o que a gente chama de metanoia, né? Essa mudança do nosso pensamento. Então ali eu tinha ideais que eu achava que eram os principais da minha vida, que através daquilo ali eu ia ser feliz, que aquilo ali eu achava que não ia mudar. Então eu ofereci isso para Deus naquele momento. Falei, Senhor, eu acho que não vai acontecer mudança aqui. Acho que realmente... Mas eu coloco aqui, já que o Senhor é Deus mesmo, né? Que o Senhor faça isso acontecer dentro de mim. Já tô aqui, vou te dar 4 dias. Pra poder... Ainda tô te dando um prazo. Eu tô te dando 4 dias aqui pra que isso aconteça. E agora tá nas suas mãos. E realmente eu me dispus ali naquele momento, naquele início daquele encontro, a vivenciar da melhor maneira que eu pudesse tudo aquilo que seria oferecido ali. Então eu me lembro muito disso, dessa minha oração muito sincera. Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito sincero, às vezes muito mais comigo mesmo do que até com as pessoas. Certo. Então eu não sei viver essa vida de maquiagem, sabe? Eu olho pra dentro de mim e falo assim, cara, isso aqui tá muito ruim. Então eu fiz esse movimento de oferecer isso pra Deus. E é incrível assim, porque eu não me recordo muito de detalhes do meu encontro. Eu sei dos momentos, porque principalmente eu trabalhei muito depois. Eu sei de algumas coisas que eu fui vivendo, principalmente com as amizades que eu fiz lá dentro. Mas se eu te falar de detalhes, se eu falar assim, se você perguntar assim, cara, qual foi o momento ali que você mudou? Eu não sei dizer. Foi o conjunto da obra, né? Uhum. Então isso foi muito bacana, assim, eu fazer memória disso nesse momento, porque foi isso que aconteceu. Foi uma oração simples e uma disposição para vivenciar aquilo que Deus tinha. Que legal, cara. E no último podcast eu falei isso também. Eu acho importante isso, porque é uma fala do Papa Francisco, né? E a gente tem até que rezar pelo Papa Francisco. Tá um pouco debilitado fisicamente, mas graças a Deus parece que já tá melhorando, já voltou até alguns serviços, né? Aliás, Papa Francisco falou isso, acho que não, foi Bento XVI. Fiquei empolgado aqui com o Papa Francisco. Bento XVI falava que nós não temos que esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa história, né? E é isso, a gente tem que lembrar principalmente da onde nós partimos. O que Deus já transformou. Porque às vezes a gente tá com Deus, mas a gente esquece quem Ele é. Né? Esquece... A gente vive como um ateu, né? A gente entre aspas, amigo de Deus, de Jesus, mas a gente trata Jesus como qualquer um. A gente esquece. Por isso é legal a gente olhar para nossa história e perceber que Deus já fez muito por nós, já fez muito por tantas pessoas. Por isso que também acho legal ler a vida dos santos, né? Antes da gente começar aqui, você estava falando sobre a vida, sobre Santa Faustina, sobre a vida dos santos, que você gosta muito. E a gente olha quão miseráveis eles eram e quanto Deus transformou a vida deles. Por um simples ato, a permissão. Eles permitiram que Deus fizesse algo na vida deles. E essa permissão foi fazendo que Deus agisse extraordinariamente e pessoalmente
na vida de cada um. Cada santo, cada pessoa tem a sua maneira de mostrar a graça de Deus. Alguns de uma forma grandiosa, outros de uma forma simples. E é isso também na nossa história, né? Às vezes nós queremos uma conversão sinistra, né? Grandiosíssima, mas às vezes Deus quer fazer algo ali na nossa história, um pouquinho a cada dia, mas é um pouquinho de cada vez que vai fazer uma diferença muito grande durante toda a trajetória. Por exemplo, tenho certeza que você olha para a sua vida hoje e olha para a sua história e percebe o quanto você já cresceu. Talvez tenha retrocedido em algumas coisas, mas crescido em outras muito grandes. E talvez o Gabriel que você pensava naquele momento do João, você já se tornou, e talvez até algo maior daqui aquilo, porque Deus é Deus, não por nós mesmos, mas por aquilo que Deus faz. E depois do João, como é que foi a sua trajetória? O que aconteceu lá em Guapimirim? O que Deus tocou na sua vida para que você pudesse perseverar, principalmente após o retiro? E um detalhe muito legal de falar disso, que eu falei que eu corri da catequese lá na minha infância, né? E tem um grande primeiro momento do João, para aqueles que já fizeram o retiro, sabe qual é o primeiro grande momento ali, da primeira noite, né, do retiro, que quem passou foi o meu professor de catequese, que eu corri dele lá atrás. É o seu Manel, ele é pai de hoje uma das minhas irmãs de comunidade, que é a Adriana. Então eu falei assim, caraca, eu corri dele lá atrás, corri do Manel lá atrás, e hoje ele tá aqui. Então foi o grande primeiro momento, o grande primeiro impacto que teve ali, foi com ele. Eu falei assim, caramba, Deus tem os seus mistérios, né? E aí após o retiro e tudo mais, eu acho que uma das grandes coisas assim que aconteceu na minha vida foi essa questão de viver a igreja. Eu não só participava das reuniões que tinha sexta-feira do João, eu não só ia na missa no domingo. Eu falava, eu vivia a igreja de segunda a domingo. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Então ali era 24 horas do meu dia, ele começou a ser preenchido por aquilo. Foi começando a ser preenchido das coisas de Deus. As amizades ali que eu vivia durante a minha semana, as coisas que nós fazíamos, era tudo ali realmente com as pessoas que eu conheci no meu retiro. Mesmo quando não estava na igreja, sempre tinha alguém da igreja ou com você, ou até mesmo em coração, né? Isso. Tá certo, em pensamento, músicas. Por exemplo, você tá ali no WhatsApp, eu conversava com alguém da igreja, com algum amigo meu da igreja. Nós íamos fazer alguma coisa. Vamos fazer. Aí o padre, na época o padre Rodrigo, que você trabalhou junto com ele lá na sua pastoral, o padre Rodrigo sempre falava, olha, estejam juntos, mas no final vocês sempre falem de Deus. Era o pedido dele ali pra gente. E isso nós fazíamos. E era muito legal, porque nós aprontávamos muito mesmo estando na igreja. Nós éramos jovens agitados, vamos dizer assim. Mas ele tinha uma confiança muito grande em nós. Então certo. Ele sempre pedia isso. Então ali a nossa semana, a nossa vida, a minha vida ali naquele momento começou a ser preenchida pelas coisas de Deus. Por exemplo, na minha escola ali, já no ensino médio, eu fiz um grande amigo, porque ele já estudava comigo uns 3 anos e a gente não tinha uma amizade, não tinha uma inimizade, mas não tinha uma amizade. Não eram próximos. Que era o Célio. E ali, a graça de Deus, Célio assim, é uma figura, quem conhece sabe. Célio é um cara fantástico. Vulgo salsicha. Pois é. O Célio ali, eu e ele, nós criamos uma amizade muito, muito grande. E, por exemplo, eu lembro de Quaresma. Qual era a nossa penitência na Quaresma? Nós não vamos pro recreio. Nós vamos permanecer dentro da sala e nós vamos rezar o terço. Que legal. Era algo assim que surgia de espontaneidade. Ele tinha uma ideia, eu tinha outra, e nós íamos nessa loucura ali, porque de alguma maneira eu acho que nós queríamos estar com Deus ali. E não era algo pesado, Léo. Isso é muito engraçado, né? Era algo que realmente era leve. Era algo natural.
As pessoas ali viam a mudança, estranhavam, mas ao mesmo tempo daqui a pouco acostumava, porque era algo que estava toda hora ali. Toda hora nós falávamos de Deus, toda hora nós rezávamos alguma coisa, e isso fazia parte. E algo que eu prezo muito é que tudo isso eu comecei a viver, mas sem deixar de ser jovem. Isso aí. Essas falas de São João Paulo II são muito valiosas, né? Uhum. Então, ali de momento nenhum eu me desfigurei. Eu fui procurando ali passar essa figura de Cristo a partir da minha vida, mas eu não fui infeliz, não deixei de ser alegre, não deixei de estar com as pessoas que eu estava. Claro que a conversão ela traz muitas renúncias para nós. Então, claro, a partir desse momento ali do meu retiro, eu tive que renunciar a muitas coisas. E ao certo ponto, até de experimentar em certo momento da minha vida uma certa solidão, mas depois Deus foi preenchendo. Então eu lembro que numa das primeiras reuniões do Joan que nós fizemos, era para montar uma frase, e essa frase era: quando eu fui pro Joan, eu não perdi nenhum amigo, eu ganhei os amigos de Deus. Então isso aí foi marca da minha vida e foi o que foi norteando ali a minha vida pós-Joan. E o que tinha de igreja, virei barata de sacristia, né? O que tinha de igreja estava ali inserido, fui buscando participar. E foi muito legal, porque os dois, na leitura podcast que eu ouvi aqui, vocês falaram muito da Eucaristia. E algo que eu fiquei muito sedento ali naquele momento foi da Eucaristia. Mas Deus tem seus caminhos, porque eu fiz o retiro em novembro, em janeiro já começava uma turma de catecumenato. E ali naquele momento, eu já ingressei no catecumenato. E eu Quem era a professora? Regina Marins. Regina, grande Regina. Abraço para Regina. Sou fã dela. Eu aprendi muito com a Regina. É até difícil falar da Regina. E assim, naquele momento, ainda mais, né? A Regina estava ali no retiro comigo, no Joan, depois a gente foi acompanhando mais ainda, ela sempre participante também conosco nos retiros, e aprendi muito mesmo, né? Foi uma fonte de onde eu bebi, foi a Regina. E ali naquele momento eu tinha essa sede da Eucaristia, de certa forma às vezes me culpava, né? Falando assim, caramba, por que eu não fiz isso lá atrás? Mas era muito engraçado porque quando era o momento da comunhão na missa, eu sempre me ajoelhava ali para fazer a minha comunhão espiritual, mas eu falava assim, Senhor, que eu nunca comungue de qualquer jeito, porque eu tô esperando tanto por isso. Sim. E aí vem essa questão que você falava da memória, né? Nós somos seres de memórias muito fracos. Nós nos esquecemos muito. Então, volta e meia hoje eu tenho que me recordar disso. Assim, caraca, eu passei um ano lá desejando a Eucaristia e hoje eu vou comungar de qualquer jeito. Não pode, comungar, né? De qualquer maneira. Não posso. Meu coração, ele gritava por aquilo e eu não podia. Tinha que viver essa obediência, né? Essa continência ali, até que chegasse o momento. E que bom que chegou. Mas foi um ano ali de muita graça, porque aquilo me aproximou mais ainda de Jesus. Esse desejo, né? Porque eu tinha uma meta. A minha meta era realmente estar com Jesus ali, na Eucaristia, e de confirmar a minha fé a partir da Crisma. Então foi um ano assim... Talvez foi um ano até que eu vivi de maior graça na minha vida ali, mesmo sem ter a maior graça nessa terra que é a Eucaristia. Então isso é muito, muito legal, assim, de recordar. Porque realmente eu vivi essa intensidade muito grande, né? De querer Deus, de buscar Deus. Você falando aí, eu lembrei muito do Carlo Acutis, que é beato. Esse ano, se Deus quiser, vai ser canonizado, né? Eu tô procurando uma imagem do Carlo Acutis para deixar aqui, para botar também como esse símbolo, né? Já que ele é o apóstolo da internet, né? Para consagrar também o nosso Leitura Podcast, os outros trabalhos que faço Na Leitura, ao Carlo Acutis. Mas uma imagem dele que eu acho muito legal, a imagem dele, na verdade, eu acho muito legal por conta da juventude dele, por ele ser, ele é meio a resposta da profecia, né, que o São João Paulo II lança, né?
o santo, né? Como que o santo jovem tem que ser, né? Tem que ser como jovem, né? De calça jeans, de tênis, de all-star, com a mochila. E é ele, né? É o Carlo Acutis. Você olha e vê o Carlo Acutis, a caricatura daquilo que o São João Paulo II trouxe. E de fato, assim, é esse tipo de jovem, o jovem comum, que está no meio, é secular, mas ao mesmo tempo um coração totalmente consagrado a Deus, um coração eucarístico, mariano. Esse jovem que precisa estar, de fato, voltado para o mundo, para fazer com que o mundo seja o mundo de Deus, né? Não imundo, não longe de Deus, né? Esse é o jovem, né, que nós precisamos hoje, graças a Deus, você vem trazendo aí também isso. Um jovem que você se tornou, ainda. Vou te caguetar. Não sei se você sabe, acho que não, mas esse rapaz aqui que tá todo bonitinho aí, ó, de camisa polo, crucifixo, tá de bermudão aqui embaixo, ó. E eu também, tá certo? É verdade, tá certo? Tá um calor danado aqui em Teresópolis, tá certo, fazendo algo santo, mas sendo simples, tá certo? O ser santo não é algo para ET, é para humano, né? Então é algo extraordinário porque vem de Deus, mas ao mesmo tempo é algo comum porque somos humanos, somos homens, pecadores que querem se levantar a cada dia, lutar para ser melhor, ser mais e mais de Deus, renunciar aquilo que precisamos renunciar, e é isso. Você falando disso, eu me recordo muito de um amigo meu, nós fazíamos... Ele é meu amigo desde a 5ª série, então 12 anos por aí, e depois nós fomos fazer pré-vestibular juntos, nós estávamos ali nos preparando para ir para a faculdade e tudo mais. E ele é um rapaz assim que ele tava com um coração muito fechado para as coisas de Deus. Certo. Por algumas coisas que ele foi vivendo na história dele, familiar e tudo mais. E ia ter um Joan. E assim, quando você experimenta algo bom, você quer colocar isso para fora, né? Então, quando eu saí do meu Joan, eu queria que todo mundo fizesse o Joan. Todo mundo ali que tivesse entre 15 a 17 anos, vou jogar lá dentro do Joan, cara. E eu tinha um desejo muito grande que esse amigo meu fosse. Mas ele tinha essa barreira ali. E eu falei assim, caraca, cara, vou rezar e tudo mais, né, pra ver o que nós fazemos por isso. E quando eu fui fazer o convite para ele, ele ficou meio pensativo, mas não disse não de cara. Eu falei, temos uma esperança. E um dia ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou pelo seguinte fato. Eu falei assim, por quê? Ele, porque eu olho pra você e não vejo uma pessoa triste. Porque a figura que eu tenho das pessoas da igreja são de pessoas tristes. E eu falei assim, fulano, eu acho que o dia que eu for triste estando lá, não é pra eu estar. Tô falando aí pra quem estiver passando... E essa era a minha visão naquele momento. Mas aí, se todo mundo vai passar por uma cruz, por um momento de dificuldade, depois vai vir a bonança. Tempestade, ela foi feita pra passar. Isso. Mas... E se não passar nessa vida, passa na outra. Na outra. O céu tá por aí, tá por vir. Mas naquele momento dizia muito de mim aquilo. Aham. De que realmente eu estava ali, estava satisfeito com aquilo que eu vivia. E ele trouxe essa palavra assim, eu fiquei até meio desconcertado na hora, não sabia como agir, né? Eu falei, você acha? Ele, não, eu tenho certeza, eu olho pra você, você não deixa de estar aqui com a gente, de falar das coisas que você vive e tudo mais, mas sem impor nada, sem vir aqui apontar o dedo para aquilo que nós vivemos, você só tá aqui. Eu falei assim, eu só quero ser teu amigo. De restante, nós vamos ajustando ao longo do caminho. E esse rapaz, ele foi depois pro Joan. Hoje ele não persevera na igreja, mas assim, uma coisa eu tenho certeza, conhecer a Deus ele conheceu. A semente foi lançada. A semente foi lançada. E os frutos a gente muitas das vezes nem vai ver. Exatamente. Então assim, mas muito por essa figura. Do ser santo, mas sem deixar de ser jovem, né? Muito bem. Você falava de São João Paulo II, eu me recordo de um outro rapaz aí que vai ser canonizado. Esse aí demorou um pouco mais o processo dele, que é o Beato Pier Jorge Frassati. E
Ele simplesmente só era o jovem ideal para São João Paulo II. Ainda Carol Wojtyla, ele falava, Pier Giorgio é o jovem que me inspirou a ser jovem, né? Então, assim, e era esse jovem comum que gostava de reunir os amigos para fazer trilha. Tanto é que a frase dele famosa é para o alto, né? Não vou falar em italiano aqui porque eu não sei, mas ele sempre falava isso, né? Para o alto. Então vem muito dessa figura, né? Do ser jovem, de ser alegre, de estar ali. E isso hoje a gente não pode confundir de ser do mundo. Eu acho que é uma linha muito tênue, essas duas coisas, mas ao mesmo tempo dá para ser vivido. Tem um outro venerável de devoção que eu tenho, que é o Guido Schäfer, que eu tenho uma história com o Guido que depois eu acho que dá um momento aqui só pra gente falar disso. Certo. Mas assim, que também traz essa figura, né? Nós vemos detalhes da vida do Guido desde que ele gostava de chocolate e diamante negro. Cara, quando eu ia olhar pra Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, eu não sei de detalhes da vida deles. Certo. Mas hoje Deus, ele enxerga essa urgência, né? Porque o santo é isso. Ele é alguém que vem para dar uma resposta a uma urgência. Resposta de Deus, é isso aí. E eu sei desses detalhes. E aí quando eu olho que o cara come diamante negro e eu também gosto, eu falo assim, caraca, ele é gente como a gente. Próximo de mim, né? Próximo de mim. Então, depois do João e tudo mais, teve uma pregação que eu fui passar que era para falar de santidade. E eu falava assim, cara, primeira coisa, se eu fizer isso aqui hoje, vocês entenderem, eu vou sair satisfeito. O santo, ele não é alguém distante. A santidade é para eu, para mim e para você. Então nós temos santos aí que foram barbeiros, dentista, médico, seminarista, casado, solteiro. Tem santidade para tudo qualquer lado e tudo qualquer jeito. Exatamente. Então São José Maria Escrivá vai até falar, né, que talvez muitos de nós não seremos famosos, jogadores de futebol, artistas, nada disso. Mas todos nós podemos e devemos ser santos. Então vem muito a partir disso. É o ideal de todos nós, né? Isso. O Concílio Vaticano II nos ajudou muito nesse processo de formação para olhar para os leigos e mostrar ao leigo como ser santo, né? Não que antes não tenha tido santos leigos, né? Mentiras, mas existiam muitos leigos que buscavam a santidade, que entendiam isso, que foram canonizados, mas sistematicamente o Concílio Vaticano II se preocupou muito em aproximar isso mais para cada um de nós, leigos, de nos colocar no mistério dos sacramentos, nos mistérios aí da própria Sagrada Eucaristia, da Santa Missa. E isso tudo, todas essas informações, essas formações que o Concílio nos proporcionou e ainda nos proporciona, né? Nos ajuda muito nesse passo que no dia a dia nós precisamos dar. E aí entra também santos, né? Como Santa Teresa, claro, antes do concílio, mas também o próprio o Santos Opus Dei, que agora me falhou, o Escrivá, São José Maria Escrivá, que traduz muito, né, o que é o ser santo, principalmente no século XXI, né? Essa correria que é olhar a realidade que nós temos e valorizá-la, olhar aquilo que somos, o trabalho que temos e enxergar ali que nós podemos ser santos ali no cotidiano, na simplicidade do dia a dia. Porque a gente consegue traduzir Deus, consegue dar sentido de Deus para essas coisas que para muitos não tem sentido. São coisas ordinárias, são coisas rotineiras, e também por serem rotineiras, nós não damos tanto valor assim, né? Com isso, assim, eu queria até que você já começasse até a falar, não sei se ainda tem algo a dizer, mas já começasse a falar também um pouco sobre esse processo que você também está vivendo, vocacional, que acredito que bebeu muito de Escrivá na escola,
de evangelização e depois lá na Mater Dolorosa, né? Como é que foi isso? Como que você chegou a Mater Dolorosa? Eu lembro que quando seminarista, o padre Rodrigo meio que tentou levar você pro seminário. Não foi isso? Foi isso. E aí? Então, mais uma vez, Deus tem seus caminhos. O padre Antônio sempre falava conosco que o protagonista da missão e da nossa vocação é o Espírito Santo. Isso aí. E a nossa tarefa nisso é só não atrapalhar. Se eu não atrapalhar, já tá bom. E eu fiz o João em novembro. Em fevereiro teve o retiro de carnaval. E nesse retiro de carnaval, quem foi passar foi a comunidade Mater Dolorosa. Eu olhei para a figura daquelas pessoas ali e foi algo que me chamou muita atenção instantaneamente. Porque ali eram irmãos celibatários, nós temos na comunidade os irmãos aliançados também, mas ali presentes só estavam os celibatários. E eu vi ali os caras assim, despojados mesmo de tudo. Estavam ali para pregar o evangelho, liberdade. E aquilo me chamou muita atenção, porque ao mesmo tempo que eles estavam ali para falar de Deus, para anunciar essa boa nova, vivendo algo que é muito radical, mas eles estavam ali como eu. Então eu lembro muito de um irmão meu que ele na época estava com uma barba muito grande. E eu sempre assim tive tendência a ter barba. Na época eu tava ali a barba meio falhada, meio jovem ainda, mas já tinha, né? E ele tava com a barba fechada assim. Eu falei assim, caraca, que maneiro, barbão assim, pô, eu quero chegar lá. E hoje em dia eu deixo ela baixinha assim que eu não aguento, é muito calor em Guapimirim. Mas eu lembro que ele tava com aquela barba, tocando violão e assim, de chinelo ali junto com a gente, bermuda e conversando. Eu lembro que nós começamos a falar de futebol. E aí depois ele foi lá e foi tirar a barba. Eu falei, pô, por que tu fez isso? Ele não, tava incomodando e tal. E assim, o cara não se distinguia de nada de mim, sabe? A não ser uma coisa, que foi a radicalidade de vida que ele optou. Que foi entregar a vida dele totalmente pra Deus. Aquilo me chamou muita atenção. Muita atenção, porque de certa forma eu não me senti ali desfigurado ao olhar para aquilo ali. Eu vi que era algo totalmente possível. Foi como a santidade que nós falávamos agora. Então aquilo ali me chamou muita atenção mesmo. Mas não me chamou atenção no sentido da comunidade Mater Dolorosa, mas me chamou atenção no sentido da vida consagrada, da vida leiga consagrada, que eu não fazia ideia nenhuma do que se tratava naquele momento. Eu só sabia que existia. Sabia que existia a palavra comunidade, que eram pessoas que doavam a vida toda para Deus ali e para a missão. E beleza, vivi o retiro ali e tudo mais, e fui viver a minha vida de paróquia. Então, estando em tudo, trabalhando nos retiros, então ali com 6 meses de conversão, já estava dentro do João trabalhando. Muito ali fruto dessa intensidade que nós fomos vivendo. E por estar sempre ali, o sonho do padre Rodrigo era enviar alguém para o seminário. Ele sempre falou isso pra mim. Eu falei assim, ó, eu preciso enviar alguém desta paróquia pro seminário. Era a meta dele. Porque foi a paróquia que ele fundou ali, a paróquia, né? Então, e ele fez um trabalho incrível lá. Eu sou muito grato ao padre Rodrigo. Foi o primeiro sacerdote no qual eu me confessei e eu não tinha nem primeira comunhão. Ele falou assim, você quer confessar, meu filho? Porque você não tem nem primeira comunhão ainda. Eu falei assim, padre, se eu morrer, eu vou pro inferno, né? Então deixa eu confessar. Então eu lembro que eu levei uma folha de caderno, fiz uma memória ali do início do que eu lembrava que era pecado até os dias atuais, deu coisa pra caramba. E ali não foi só a confissão, mas foi também uma conversa. E a partir daquele momento ele começou a me acompanhar ali. Eu tenho a graça aí de fazer um aniversário junto com ele. Olha aí. E é o dia de Santa Faustina e de São Benedito. Que isso, então, hein? E ali é o dia também do Padre Rodrigo. E eu tenho essa graça aí de fazer aniversário junto com ele. Então nós sempre trocamos mensagens. Hoje ele não está mais em Parada Modelo. Mas naquele momento ali, o padre fez esse convite. Eu tive esse pontapé inicial de ter esse algo que chamou atenção para a comunidade, para a vida consagrada leiga. Mas naquele momento eu não fazia muita ideia do que era, então vivia a minha vida de paróquia, participando ali de tudo aquilo que eu estava inserido.
e tendo essa generosidade para Deus naquele momento. E depois daquilo, o padre ele fez esse convite. Ele falou assim, olha, vai começar os encontros vocacionais, eu queria muito que vocês fossem. O Célio estava junto, e alguns outros meninos, era o meu fiel escudeiro ali naquele momento, e alguns outros meninos da paróquia que até tinham mais poses de padre do que nós. Mas assim, que foram em um encontro só e depois corriam. E eu fui bem sincero com ele, eu falei, padre, eu acho que não é pra mim. Mas em obediência ao Senhor, e principalmente é algo que eu não conheço, e que eu acho que eu só vou ganhar estando lá, claro, eu vou. E eu lembro que a primeira vez eu tava conversando com a menina da paróquia, a gente assim, se gostando ali e tal, e aí ela falou assim, tu tá onde? Eu falei assim, tô chegando no seminário, vou dormir aqui e tudo. A pessoa ficou em pânico. Perdeu. Eu falei, não, fica tranquilo. E assim, foi uma experiência muito boa, porque eu queria conhecer a igreja, queria conhecer as vocações, queria conhecer as pessoas. Então ali eu conheci seminaristas que hoje são padres, pessoas assim muito de Deus, muito didáticas, muito inteligentes, e que foram de uma generosidade muito grande comigo ali naquele momento, para que eu aprendesse, porque eu era uma pessoa muito crua ainda na fé. Tudo ali para mim era novidade, e eu tinha muita vergonha de perguntar as coisas também. Então eu queria saber nas entrelinhas e tudo mais. Então assim, eu fui contando muito com essas experiências. E foi uma experiência muito bacana. Só que chegando a um certo ponto do encontro vocacional, você sabe que o reitor, na época, Monsenhor Zé Maria, um outro sacerdote que eu tenho um carinho enorme no meu coração. Também. Você com muito mais história com ele do que eu, mas eu tive essa breve história com ele ali que foi importantíssima para mim. Eu falei com ele, eu falei, Monsenhor, é inegável que o sacerdote é uma vocação belíssima. Só que Deus tem algo pra mim. E eu vi um pessoal de comunidade que aquela vida ali me chamou muita atenção. O Monsenhor regalou o olho assim pra mim e tal. E falou assim, meu filho, já que você não tá convicto, talvez você volte aí no ano que vem e tudo mais. Seminários tá de portas abertas pra você. E assim, era muita regalia até que nós tínhamos, porque o padre arrumou uma pessoa pra nos levar de Guapi até o seminário, até Correias. Que era contramão pra caramba de ônibus. Nossa, são 5 ônibus. Depois eu vivi isso já com a experiência na comunidade, que consequentemente fica ali no mesmo bairro praticamente. Exatamente. Então assim, mas foi algo belíssimo ali naquele momento da minha vida. E as pessoas até apostavam, falando assim, cara, acho que esses moleques vão ficar. E eu falei, não, já anunciei antes pra vocês que eu não ia ficar, mas eu vivi a experiência. E foi algo que eu só tive a ganhar com aquilo ali. Certo. Mas depois disso eu fui continuando a minha vida. Como eu tinha falado antes, eu comecei ali questão do pré-vestibular, que eu queria ir para uma faculdade federal, eu queria realmente ter uma vida de estudos, porque eu tinha essa vontade também de dar uma boa condição para minha família. A minha mãe foi uma pessoa que batalhou muito para poder que eu tivesse ali o melhor, né? Nunca tive regalias na minha vida, mas também nunca me faltou nada. Então naquele momento ali eu tinha esse desejo, né, de realmente devolver isso para ela. Então era o caminho que eu enxergava ali, era a partir do estudo. Mas naquele momento eu fui vivendo também as coisas da igreja e tudo mais. E eu lembro que teve um retiro da comunidade Shalom, que eles passaram lá pro pessoal do Joan. Foi um reavivado Joan. Legal. E, cara, eu podia ouvir tudo da Shalom, que a Shalom tem muita coisa para poder ouvir. Muito. Só que naquele momento, a pessoa que foi pregar era uma jovem que tinha passado pela escola de evangelização. Então, ela fez a pregação dela e no final, ela começou a pregar sobre a escola. E que quem passa a escola ali é a comunidade. E eu falei assim, caramba, de novo isso? E aquilo ficou martelando no meu peito novamente. E eu falei assim, não, tudo bem, vamos rezar. Vamos rezar. Eu comentei com um amigo meu que conhecia a escola, não tinha feito, mas ele conhecia a escola, que foi esse amigo até que me ajudou com a minha primeira pregação, que é o Paulo Guilherme.
você conhece o Paulo Guilherme, fantástico, assim, o Paulo Guilherme é uma pessoa ímpar na minha conversão, desde lá do Joan, era uma pessoa, assim, referência pra gente, e eu comentei com ele, falei, ô Gui, isso aqui tá me incomodando de novo, cara. E aí ele, cara, vai ver, é aquela vim de verde, né? Então, vamos lá. E eu comecei a rezar por aquilo. Só que no meio do caminho ali, isso deve ter sido no início do ano, aquilo foi esfriando um pouco. Eu fui seguindo a minha vida ali no pré-vestibular e tudo mais, com esse ideal ali, né? Até que chegou num momento, no meio do ano, que teve uma semana missionária. Então as paróquias da diocese iam pro decanato Nossa Senhora do Amor Divino para poder fazer missão. E os jovens das paróquias. Só que nesse momento ali, tinham poucos jovens no santuário Nossa Senhora do Amor Divino. Certo. Então, como fica ali no mesmo bairro, quem desce para poder ajudar... Isso foi em que ano? Léo, 2016, porque eu fui pra escola no 2017. Foi a JDJ, primeira JDJ Petrópolis? Não, JDJ foi antes, da JDJ foi 2015. É verdade. Então, em 2016 eu retorno a Petrópolis. A JDJ também foi uma experiência magnífica na minha vida. Sempre é, né? Sempre é. Eu fiquei numa casa que... Só cortando um pouco, né? Mas eu fiquei numa casa que o casal que nos acolheu era um casal líder de grupo jovem. Eles eram recém-casados. Que legal. E teve alguma coisa ali na contagem das pessoas que deu pessoas a mais na JDJ, que algumas famílias tiveram que se reajustar para poder acolher todo mundo. Então, o titular do acolhimento na casa éramos eu e um amigo. E acabou que a namorada dele foi para lá também. E mais um seminarista. Então eu vivi um retiro ali, porque a namorada desse amigo, ela tinha sido freira. Caramba! E o rapaz era super da igreja, o casal também, que estava nos acolhendo. E tinha um seminarista. Então a partir daquele momento eu vivia um retiro durante o dia na JDJ e outro quando chegava em casa, ali nas refeições, nas brincadeiras e tudo mais. Realmente se formou uma família naquele momento. E, então, 2015, essa experiência, eu lembro até hoje ali da procissão luminosa, de toda a história ali de Dom Gregório chovendo, como é que você faz uma procissão luminosa com chuva, vela não é a prova d'água, e ele ali reza e fala, agora nós podemos ir. E tanto que o inimigo ficou furioso naquela noite, e quanto que Deus se alegrou. Eu me lembro. Porque foi algo, assim, fantástico. Quando nós saímos ali para aquela avenida na frente da catedral, a chuva simplesmente parou. E eu me recordo muito daquilo. Eu tenho bons momentos assim com Dom Gregório, mas talvez esse seja o maior. Realmente eu acho que ali foi uma presença de Deus ali e de São Bento também, que é um santo que sempre me chamou muita atenção. Então ver ali Dom Gregório de hábito, né? Aquilo ali, eu lembro que uma vez o padre Wagner da Canção Nova falou, ele pregando sobre carisma, ele falou assim, nós olhamos para Dom Gregório e quando esse homem abre os braços, parece que nós estamos vendo a medalha de São Bento. E eu falei assim, cara, e é isso, né? Ele traduziu algo que eu não sabia descrever. Então, 2015, 2016 eu retorno a Petrópolis para essa semana missionária. A abertura foi na paróquia de Pedro do Rio. Então, talvez tu lembre a partir disso, que se eu não me engano, você ainda estava no seminário nessa época. Não estava mais. Não estava mais? Então, talvez você não estava... 2015 foram meus últimos momentos, foi o ano que eu saí. Ah, sim. Então, foi isso. Então, 2016 ali, eu vou para essa semana missionária. E lembrando, gente, é um decanato. Nossa Senhora do Amor Divino. Não sei quantas paróquias tem, mas eu podia ter ficado em qualquer uma. E eu fiquei no santuário Nossa Senhora do Amor Divino. Correias, que estavam com poucos jovens participantes naquele momento. Então ali o Monsenhor Geraldo, ele convida os jovens da escola, mais a comunidade, para poder estar auxiliando na missão. Qual comunidade? Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. Aí, pronto. E cara, foi um golpe de Jesus enorme. Foi um golpe assim certeiro, porque naquele momento
você tá ali com a comunidade não tá ali para pregar o carisma nem nada, mas tá ali para nos ajudar na missão. Mas nós fomos na casa da comunidade, os jovens da escola estavam ali conversando conosco. Na época tinham duas jovens da paróquia de Modelo que eram da escola de evangelização. Então, assim, foi isso. Foi o que faltava ali, ao ponto de não ter nem terminado a semana de missão. Ali na quinta-feira, ia acabar na sexta, na quinta-feira eu tive uma conversa com um dos meus irmãos de comunidade, pedi as orações dele, e eu falei assim, cara, eu tenho que vir pra cá, porque se eu não fizer isso, não é o que Deus quer. Deus me quer aqui, eu tenho certeza disso. Olha o cerco que foi montado para que eu estivesse aqui. Então é inegável. Essas coisas de Deus, elas me impressionam muito. Eu falo sempre com as pessoas que eu sei o que eu vivo é de Deus a partir do momento que eu não elaborei nada disso para mim. Eu não peguei um papel ali e escrevi, eu quero estar aqui agora. Não. Não fez o seu roteiro, né? Não. Foi o sopro do Espírito Santo. Então, naquele momento ali, eu falei assim, cara, é inegável, eu tenho que estar aqui. Eu tava com muito medo de contar pra minha família, porque eles estavam depositando uma certa ficha em mim, porque tava ali me preparando para outra coisa. E eu lembro que eu fui trabalhar num FAC, e de lá eu mandei uma mensagem pra minha família, e depois eu resolvi o restante com eles. Mas eu falei assim, não, em 2017 eu vou estar ingressando ali na escola de evangelização, junto à comunidade Mateus Dolorosa. O desespero das pessoas é porque acham que você já vai sair de lá consagrado. E não, a escola é outra experiência. Eu tive aí o prazer de vivenciar a escola junto com a senhora, sua esposa, a senhora isso Ferreira aí, a Tamires. Então, assim, foi um ano belíssimo, um ano ímpar na minha história, que eu só tenho a agradecer a Deus e todas as pessoas que fizeram parte disso. Assim, imensurável, não dá para descrever realmente. Mas ali foi a partir desse convite de Deus, meus amigos foram lá me entregar para a escola, depois foram lá me resgatar de volta da escola, né? Foram lá me buscar, mas a partir daquilo ali eu falei assim, cara, é agora, tem que viver, porque as pessoas às vezes questionavam, né? Falavam assim, cara, por que você não vive depois? Vai fazer as coisas da tua vida, depois tu volta aqui, né? Pode ser um certo atraso para você, é um ano fora do mundo. E eu falei assim, eu não vou viver isso agora, porque eu não vou viver isso depois, porque não é a vontade de Deus. E aí eu me recordo aí de uma palavra do Guido para a mãe dele, a Dona Nazaré. Dona Nazaré conta muito isso, que ela falava, meu filho, você é um leigo que dá um banho em muitos sacerdotes, porque você tem um grupo de oração que dá mais de 200 pessoas, você tem um namoro que é exemplo para muitos casais, você tem pastoral de rua, você tem um trabalho dentro da Santa Casa da Misericórdia, por que você quer ser padre? Ele falou assim, mãe, eu posso estar vivendo muito bem isso, mas ainda não é a vontade de Deus. E naquele momento também, se eu continuasse na paróquia, eu estaria vivendo uma vida digna. Uma vida de estudos é uma vida digna. Claro. Mas naquele momento eu enxerguei que não era a vontade de Deus. E eu falei assim, é esse passo que eu preciso dar. Então ali em 2017, eu e mais 13 jovens, mais 13 irmãos que eu ganhei, nós ali nos propomos a viver esse ano. E foi um ano de graça. Foi esse Kairos, né, na minha vida. Foi um ano sabático, né? Literalmente. Um ano sabático, literalmente. Eu lembro ali que uma das coisas que eles falavam era isso. Se você entrar solteiro na escola, você tem que permanecer solteiro até o final dela. E aí eu falei assim, cara, eu vou ficar na minha aqui, vamos viver aquilo que Deus tem para viver. E é muito interessante, porque o meu calcanhar de Aquiles, aquilo que foi a minha fraqueza, que me levou pro João lá atrás, né, que foi essa questão dos namoros, das ficadas e tudo mais, a partir daquele momento eu me propus a me entregar integralmente a Deus. Eu falei assim, cara, eu vou viver isso aqui agora. E fui vivendo. Fui ali me colocando nessa experiência. Junto ali com a Verônica, com o Padre Antônio.
Um parêntese, né? Eu tenho várias histórias com a comunidade antes, mas eu só conheci a Verônica a partir do momento que eu entrei na escola. Não conhecia antes. A Verônica, para quem não conhece, é a fundadora da comunidade. E o Padre Antônio, consequentemente. E ali nós, como você já introduzia, né? Tivemos essa vida muito banhada pela espiritualidade de São José Maria Escrivá. A vida de virtudes. E nesse momento em diante ali nós fomos realmente traçando esse ano. A escola, ela, consequentemente, ela tem ali como base a missão, o estudo e a vida fraterna. Então foi isso que nós fomos vivendo ali no ano de 2017. Então, eu queria que você tentasse detalhar um pouquinho mais o que é a escola. Aproveitar também, aí já faz uma propaganda, né? O que é a escola, como que faz para ingressar na escola. Você já trouxe aí, não é regra, a pessoa entrou na escola, vai se consagrar. Não, a escola é uma coisa, tem um intuito, um propósito, que é o quê? Formar a juventude para se tornar boa liderança, bons cristãos, missionários e muito mais. Você acha que pode dizer muito mais do que isso. Engraçado, você falou sobre esse perder um ano, né? Mas eu também tive essa perspectiva, né? Quando me ofereceram, eu deveria ter feito escola. A Elisa me ofereceu, já partilhei isso com você num outro período, num outro momento. A Elisa, uma grande amiga nossa, ela também acho que já passou pela escola, não sei quando, mas ela passou. E ela me ofereceu, logo após a saída dela, o retorno à paróquia, né? Ela me ofereceu, pô, Léo, vai lá fazer escola, não sei o quê, papapá. Ela falou, como é que é essa parada aí? Perguntei pra ela. Aí eu, recém-convertido, tinha acabado de sair do acampamento juvenil. Aí ela falou, é assim, assim, assado. Eu falei, tá maluca, eu vou perder um ano da minha vida. Agora que eu tô começando a trabalhar, não sei o quê, não vou fazer isso não. Acabou que eu fui pro seminário, fiquei 6 anos no seminário, saí de lá e não sou padre. Tá vendo? Então, Deus tem seus caminhos, né? A escola não foi o meu, foi o seminário. O seu foi a escola, não foi o seminário. O que é a escola? E é muito bacana você tocar nisso, porque nós vivemos um momento muito delicado com a juventude. Eu vejo que, e olha só, eu tenho 10 anos, né, de conversão, porque em 2025, eu fui ali no final de 2014 para 2015, então 10 anos. E de lá para cá mudou muita coisa, e eu fico assustado com isso às vezes. E uma das características, eu acho, da minha galera ali, é essa questão da radicalidade. Certo. E da sinceridade. Nós tínhamos essa questão de que, cara, isso aqui é bom, beleza, gostei. E falo pra pessoa que eu não gostei. Se é ruim, eu falo também que não gostei. Nós tínhamos essa questão dessa aderência às coisas de Deus. E a escola foi isso. É uma busca. Eu sentia que eu queria algo mais. Então eu falei assim, então eu vou pra escola. E eu deixo muito claro isso, que não é um vocacional para a comunidade, porque eu naquele momento eu não queria ficar na comunidade Mater Dolorosa. Na minha cabeça eu ia ali para poder aprender as coisas de Deus, porque como eu falei, eu me achava muito cru. Eu achava que eu tinha muita coisa ainda para aprender, muita coisa para conhecer. Naquele momento eu achava até que comunidade era tudo igual. Que para Canção Nova, para Shalom, para Mater Dolorosa não mudava. E depois que eu fui vendo que tem as suas características cada um. E então eu falei assim, cara, eu vou lá para poder aprender primeiro e depois eu vou ir atrás do meu caminho. E eu tenho essa mania de grandeza, né? Muito nesse jeito colérico, né? Eu olhava e falava assim, cara, eu quero ir para África para poder evangelizar, quero ir para Amazônia, quero falar para a multidão. Era esse o meu desejo. Muito ali como São Felipe Neri, né? Que queria ir lá para cruzadas e tudo mais, né? E falar assim, não, a tua Índia é aqui em Roma, né? Fica aqui. Então, ao mesmo jeito ali, eu fui depois entendendo isso, mas naquele momento era isso. Então, eu não entrei na escola querendo ficar na comunidade Mater Dolorosa. Eu entrei com esse outro intuito. E é o que realmente a escola oferece. A escola ali nós ficamos praticamente um ano todo, o pessoal fala que é 10 meses e meio.
Então você vai entrar ali provavelmente com outros jovens, né? Tem que ser com outros jovens. Eu agradeço muito porque a minha turma foi a lotação máxima da casa. São Nossa. 14. Se eu não me engano, é a segunda maior escola. E a escola tem anos aí. Então teve uma com 16 e a minha foi 14. E são 14 pessoas totalmente diferentes. Cada um com sua criação, cada um com sua idade. Eu era o segundo mais novo. Eu tinha naquele momento ali recém feito 19 anos. Tinha uma irmã minha com 18. E tinha outras com 30 e pouco. E ali você tem que aprender a viver com aquelas pessoas. E não só a suportar essas pessoas, mas você ser outro Cristo para essas pessoas também. Você levar essa presença de Deus para essas outras pessoas. E hoje eu tenho irmãos, a partir disso. Entrou ali conhecidos e nós saímos ali como irmãos. E então a escola é uma experiência assim, muito bacana. Então ali onde nós entramos, a comunidade ela oferece isso pra gente. Então você entra em contato ali com a comunidade, qualquer coisa ali entra em contato com o Léo, que o Léo faz esse contato comigo aí, vou fazendo essa ponte. Faça né? a ponte. Ou então pode entrar nas redes sociais da comunidade, CMDJ. E a partir desse momento que você tem as reuniões ali de preparação, onde eles vão explicar cada detalhe, e geralmente iniciou aí agora a escola de 2025. Então inicia ali no final do ano e nós vamos lá até dezembro vivenciando. E ali daquele momento você mora na escola, você mora dentro da casa da comunidade, é separado, é um outro ambiente, tem um ambiente dedicado à escola. Ali tem escala para você fazer café, para você fazer comida, para você fazer ali os cuidados necessários com as suas coisas, com também um bem comum. Nesse momento, Aprende a fazer pão. Aprende a fazer pão. Eita, só Depois que eu saí da escola, eu fui trabalhar em padaria. Olha aí, então eu aprendi um ofício. Então, assim, ali você tem esse momento desse trabalho. Você tem um momento dos estudos. Então, tem ali, não é uma faculdade, mas você tem as principais áreas da teologia. Então nós estudamos escatologia, a questão da dogmática, a cética e mística, Sagrada Escritura. E tem um outro lado do estudo que é muito legal, porque você parte para o estudo e também você tem ali a mesma chance de jogar para a tua vivência, que é a parte humana. Então ali você tem essa formação humana, muito baseada nas virtudes, que São José Maria Escrivá bate muito nessa tecla. Então, a partir das virtudes, estudou uma virtude, vamos colocar em prática. Eu tinha 13 irmãos para colocar a virtude em prática. Olha, haja virtude. Haja virtude, mas assim, era algo muito bacana. Então, essa é uma outra experiência. E a maior experiência para mim, dentro da escola de evangelização, é a missão. Claro, nós temos a vivência ali da Santa Missa também, da adoração eucarística, da vida de oração, que é algo fantástico. Você tem momentos para poder rezar. Na escola eu acho que eu vivia uma semana e um dia, porque nós temos essa regra ali, os horários, é muita coisa. Tudo ordenado, né? Tudo certinho. Tudo certinho. Você lembra muito o propedêutico que vivi no seminário, essa tua experiência aí. Muito bacana. E aí você tem um momento para rezar. Cara, tu vai pra capela rezar. E eu falava assim, cara, que privilégio, que fantástico, né? Então parte muito disso. E a partir disso você bebe. Você é um filho ali. Nós temos os nossos formadores que cuidam, mas depois você parte para a missão. Você tá lá no Tabor, você vê Jesus transfigurado, resplandecente, mas depois Jesus bate no ombro e fala assim: vamos que vamos. Vamos que vamos. Desce ali, eu sou formado em logística, né? E na logística a gente chama, desce pro Guemba, para onde as coisas acontecem. Então você desce ali pra missão. E a missão, aí nós íamos pro hospital, nós íamos pra missão de casa em casa, tinha os grupos de oração, as paróquias que você é chamado a contribuir. Então, que isso fique bem claro, não é um vocacional pra comunidade. É um chamado de Deus para que você saia uma pessoa melhor. Um jovem formado. Mais cristão, né? Um jovem que saia formando outro jovem, né, Léo? Isso aí. Então, isso que eu acho que é a grande marca da escola. Então, ali tem jovens. Tem agora meu grande irmão, o Anderson, né? Que ele vai agora ser ordenado diácono. Olha aí. Tem um outro irmão meu que está no seminário. E tantas Mas outras... diácono permanente ou transitório? Transitório.
O Anderson vai ser agora ordenado diácono, futuramente sacerdote, se Deus quiser. Que graça, hein? Então é um fruto da escola. E tantos outros frutos. Já tem padre que passou pela escola, tantas famílias muito boas que passaram pela escola. E, cara, hoje, se eu sou uma pessoa melhor, muito eu devo à escola. Não vou falar quase tudo porque eu fui ganhando muitas boas experiências depois disso e antes também. Mas muita coisa passou por isso. Muito bem. Então, ó, se você quiser ser um líder melhor na sua paróquia, tá aí, ó, proposta. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, também nos comentários, que a gente tenta fazer essa ponte aí para a comunidade, para você conhecer um pouco mais a escola. E depois disso, como é que foi o seu acesso aliás, a escola não, mas a comunidade? Como é que você fez o vocacional? Como é que você chegou lá? Então, naquele momento ali as coisas... Eu fui vivendo ali a escola, realmente com essa generosidade. Tava com muita sede ali de viver aquilo que Deus tinha pra mim. E eu lembro que eu já idealizava muito a questão da minha vocação. Eu falava assim, cara, o que eu vou fazer? Uhum. Eu tava ali, mas a minha cabeça, ela trabalhava. Pra onde eu vou, o que eu vou fazer e tudo mais. E eu elaborava muitas coisas dentro de mim. Eu sou muito disso, sabe? De pegar ali, de elaborar, de ter essa visão pra frente. Mas ali naquele momento eu ia pensando, cara, eu quero ir pra uma comunidade. Isso eu já enxerguei. Eu lembro que uma vez eu fui servir numa missa lá de Batina, de Batina, né? E eu tropecei, eu falei, eu já sei que isso aqui não é pra mim. Tropecei na barra da Batina lá, eu falei, isso não é pra mim. Então eu peguei, eu falei assim, cara, beleza, já entendi que é isso aqui, mas agora aonde? E eu tinha ali um certo carinho por outras comunidades, umas menores, outras maiores, mas eu tinha um certo carinho por elas. Só que eu me peguei num certo pensamento comigo mesmo, nas minhas orações, que eu falava assim, cara, eu posso ir até para tal comunidade, mas eu acho que lá deveria ter isso aqui, e isso aqui, e isso aqui. E fui colocando coisas ali, desde coisas simples como uma oração, que eu achava legal, até uma certa missão, ou um jeito de ser. Tudo isso eu ia colocando ali na minha mente. E até um momento que eu percebi que tudo aquilo ali que eu estava colocando como parâmetro era algo que eu tinha ali no meu dia a dia, olhando para as pessoas. Não no meu dia a dia vivendo, porque eu vivia outra realidade dentro da escola, certo, mas olhando para a vida dos consagrados ali. Uhum. E ali começou uma luta interior dentro de mim. Que eu falava assim, mas eu acho aqui muito pequeno, eu tô dentro da diocese ainda, eu quero ir pra longe. Humanamente, não era aquilo que eu pensava. Entra aquilo que eu tava falando antes. Você queria ir pra Índia. Eu queria ir pra África lá. E tudo mais, né? E assim. Mas eu falei assim, cara, mas tudo isso que eu tô colocando como parâmetro aqui, eu tenho aqui dentro. Tá aqui na minha frente. Então tem alguma coisa de errado aqui dentro de mim, no meu pensamento. E aí entra essa liberdade também. Porque eu acho que as pessoas confundem muito vocação com uma satisfação própria. Pessoal, dos meus desejos, das minhas paixões. Eu acho que muitas das vezes a gente rebaixa a vocação pra paixão. Pra esse nível ali dos desejos. Uhum. Mas é algo que tá acima. É a minha vontade e não a vontade de Deus. Né? Isso aí. Eu quero encaixar Deus nas minhas vontades, não eu me adequar à vontade de Deus. E eu falei assim, bom, eu não sei de nada. Eu sou um ser muito limitado. E uma passagem que me chama muita atenção desde o meu início de caminhada é esse fiat de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse sim, mas ela disse sim pra quê? Nem ela sabia. Era um mistério por trás daquilo. Uhum. E eu falei assim, eu vou dizer sim, mas eu não sei o que vai vir pela frente. Mas eu sei que eu tenho que dizer sim. Então naquele momento eu falei assim, Senhor, se é isso que tá me incomodando e tudo mais, eu vou aqui agora oferecer esse sim ao Senhor no sentido de pagar pra ver se é isso mesmo. Eu vou rezar em cima disso.
Porque humanamente eu tinha coisas tão estruturadas dentro de mim que não era nem pra eu rezar por aquilo. Mas eu falei assim, não, vou rezar. E eu não contei pra ninguém, Léo. Era eu e Deus. Ou melhor, entrou uma terceira pessoa na conversa, que foi Nossa Senhora. Porque eu, no meu início de caminhada, eu não entendia muito o mistério do sofrimento de Cristo. Certo. Por que Cristo sofreu? Por que foi necessário Jesus morrer por mim? Era um mistério mesmo. A primeira Semana Santa que eu vivi foi uma coisa de louco dentro do meu coração, que eu falo assim, o que tá se passando aqui dentro? E quando eu tava ali na escola, eu não entendia muito ainda. Eu tava buscando entender isso. E olha pro carisma da comunidade, nós somos banhados na cruz de Cristo. E eu falei assim, o senhor tá me chamando a estar aqui? E eu virei pra Nossa Senhora e falei, mãe, eu não faço ideia de como vivenciar isso. Então, se for para viver isso, que a senhora me ilumine e me coloque na sua escola para que eu aprenda a viver esse mistério do sofrimento, a viver melhor, a viver esse movimento desse mistério da senhora da dor, porque a senhora entende de dor. Então eu peço isso à senhora. E para as outras comunidades que eu pensava, me vinha muito esse mistério de Nossa Senhora grávida. E hoje até é uma imagem mais comum de se ver, mas eu acho que na época não era tão comum de ver uma imagem de Nossa Senhora grávida. E eu fiz esse pedido à Nossa Senhora, que se fosse para eu pensar em outro lugar, que ela me desse um sinal dela grávida. Mas agora, se fosse para poder eu estar ali na comunidade Mater Dolorosa, discernir ali, que fosse um sinal dela da dor. E eu falei assim, beleza. E comecei a rezar por aquilo. Nesse momento até que eu fui vivendo também o caminho ali da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Todos os consagrados da comunidade são consagrados a Nossa Senhora, mas eu fui vivendo essa experiência já ali na escola de evangelização, porque foi uma promessa que eu fiz a Nossa Senhora. Minha família estava passando por um momento financeiro muito difícil nessa época, e eu precisava de um mínimo ali para sobreviver na escola. A escola me dava tudo, mas eu tinha idas em casa e tudo mais, que eu não queria ficar pedindo isso, gerando mais essa despesa. E Nossa Senhora foi me sustentando ali, e eu fiz essa promessa de que se ela me sustentasse ali naquele momento, que eu pelo menos iria ler o Tratado da Verdadeira Devoção. E eu não só li, como eu também fiz a consagração. E junto com essa intimidade toda, foi um momento de muita intimidade com Nossa Senhora. Junto com isso, eu também fui ali aproveitando dessa proximidade para fazer esse pedido vocacional a ela. E aí eu fui rezando e tudo mais. Tem uma santa que eu sou muito devoto também, que é Santa Catarina de Sena. Pô. E no dia dela, um irmão me chamou e falou assim, cara, não foi no dia dela o diálogo. Deixa aqui, Deixa aí, pesou a mesa, hein? Antes um pouco do dia dela, perdão. Esse irmão me chamou num canto e falou assim, você pediu algum sinal à Nossa Senhora? Eu não tinha falado com ninguém. E eu falei assim, pedi. Aí ele, beleza, eu vou te entregar um negócio, mas só no dia de Santa Catarina, que é uma santa da tua devoção que eu sei. Falei, miserável, tô na curiosidade agora. Só pra te ajudar, né? Só pra me ajudar. A comunidade, ela tem um quadro que nós usamos, que é um quadro do Imaculado Coração, que é essa espada de dor que transpassa o coração de Nossa Senhora. Essa profecia de Simeão, né? E tinha o primeiro quadro da comunidade. Hoje, todo aliançado da comunidade, ele ganha um quadro desse e leva para casa, porque a nossa casa ela é uma extensão da comunidade. Mas o primeiro quadro tá lá na comunidade. Foi o primeiro quadro que a Verônica ganhou. Esse irmão pegou uma lasquinha de madeira que estava soltando desse quadro e colocou num papelzinho e me entregou.
E ele falou assim, olha, não sei porquê, mas Nossa Senhora pediu para te entregar. E naquele momento que eu entendi que não só ver um sinal de Nossa Senhora das Dores, mas era uma dor muito específica, porque era um quadro da comunidade. Exatamente. E daquele momento em diante eu não duvidei mais de nada em sentido a isso. Foi uma locução interior, foi uma certeza interior ao ponto que aquilo me roubou. Eu falei, é isso. Então, ali veio esse chamado vocacional à comunidade. Que legal, cara. E pra mim ele era muito louco, porque, mais uma vez, eu não tinha elaborado isso pra mim. Mais uma vez, uma surpresa de Jesus, né? Um caminho de Deus. É isso aí. E já tá há quanto tempo na comunidade? Eu estou... Então, 2018, final de 2017 eu iniciei o vocacional. Então, são aí 7 anos de comunidade. Já fez alguma consagração? Sim, então os primeiros compromissos eles vêm a partir do... Você pode já pedir a partir dos 3 anos de caminho vocacional. Uhum. São 3 anos de vocacional até os primeiros compromissos. E agora eu entro nesse tempo dos votos definitivos. Eita. Que é entre 7 a 10 anos de comunidade. Você Que entra isso, nesse tempo de pedir esse voto definitivo. Rapaz... O negócio agora, vai usar até hábito agora, né? Brincadeira, não usa hábito, tô brincando. Que legal, meu irmão, que legal, graças a Deus, hein? E além da comunidade, aí alguns anos atrás você começou um outro processo vocacional. Isso. Que é um discernimento aí de namoro com uma pessoa que eu gosto muito também. Não tanto quanto você. Graças a Deus, né? Amém. Mas que eu pude agradecer muito a Deus também por esse teu processo. E que vocês possam dar muito fruto. Como é que tem sido agora esse momento aí de namoro? Acho que para falar disso eu tenho que voltar lá atrás, né? Porque nesse momento ali eu discerni o carisma da comunidade. Certo. Mas a comunidade, o Padre Antônio uma vez trouxe pra mim, falou, a comunidade é um time de futebol. E no time de futebol tem um goleiro, tem um lateral, tem um atacante, um meio-campista. Aonde você vai jogar? E eu falei, sei lá, é posição pra caramba aí, né? Dentro de campo, né? Certo. Você pode contribuir de diversas maneiras, né? E eu entrei nesse processo de escutar de Deus aquilo que era pra mim. E foi muito engraçado porque, lembra, eu era um cara aí que tava voltado para esse lado do namoro. Realmente eu olhava isso. Nesse momento, eu acho que hoje muitas pessoas caem muito nesse perigo. Eu fui caindo para outro extremo, o que foi a questão de eu tava mais inclinado a optar pelo celibato. Lembra, eu queria ir para a África, então você precisa de liberdade para isso. Claro. Eu estava propício a isso ali naquele momento. Mas eu falei assim, mais uma vez, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então eu vejo muito na minha história, né, pela história dos meus pais, de outros casais que, infelizmente, o mundo ele tá defasado nessa questão dos relacionamentos. Uhum. Então eu fui ir também pela minha história até ali, de eu ter essas inclinações, por parar no retiro da igreja por conta do namoro e tudo mais. E eu acho que na minha vida de jovem, as coisas erradas que eu fui fazendo é muito por conta disso, que eu queria estar ali no meio das meninas e tudo mais. Então isso me afastava muito da vida matrimonial. E outra coisa, eu enxergava que eu seria muito mais santo sendo celibatário. Então eu estava muito mais inclinado a isso, a querer ser celibatário. Aparentemente seria mais fácil. E pra mim, humanamente, seria mais fácil. Porque eu falei assim, cara, sendo celibatário, sou eu e Deus. Se alguma coisa der errado na história ali, na relação, sou eu que sou errado, porque Deus é perfeito, né? Certo. Agora, quando tu coloca mais uma pessoa, o buraco é mais embaixo. Então, ali eu tinha muitos esses pensamentos. Mas, mais uma vez, eu falei assim, eu não sei de nada. Eu lembro que uma vez o meu formador virou pra mim e falou assim, se chega hoje um casal dentro da comunidade, você fica incomodado com isso? Eu falei, sim, fico. Ele, então nós precisamos rezar ainda por isso. Então naquele momento ali,
eu inaugurei, a minha turma de vocacional inaugurou algo na comunidade, que foi a comunidade pedir o primeiro ano de vocacional um celibato formativo. E aí você vê, eu já tinha vivido um ano da escola, num celibato pela escola, e agora mais um ano. E eu falei assim, caraca, eu já fiquei ali me lamentando por aquilo. Eu falei assim, pô, mais um ano que eu não vou. Mas tudo bem, é Deus que pediu. E naquele momento ali, eu fui me abrindo às possibilidades. Então eu lembro que eu voltei para casa, como eu falei para vocês. Eu cortei grama, fui trabalhar em padaria e tudo mais, porque eu queria trabalhos mais flexíveis, porque eu queria ter tempo para missão, porque eu queria ter tempo para discernir aquilo que eu queria de fato. Sim. E ali eu fui vivendo aquilo. E eu fui vivendo o meu ano ali, de primeiro ano de vocacional. Eu fui tendo mais contato com meus irmãos que são aliançados. Uhum. Hoje aí o meu pai aí no espiritual, que é o Will, né? Então, e junto com a Nath, então ali eu fui sendo acolhido dentro da casa deles. Eles são ali consagrados da comunidade, aliança. Então tudo isso ali foi me trazendo uma perspectiva nova, enquanto esse outro lado da vocação. Então eu falei, agora eu preciso discernir isso. Na época ali estavam surgindo os primeiros rumores de ter o casal de vida dentro da comunidade, que hoje tem 2 irmãos meus que vivem isso, eles são casados e vivem lá pra missão. Sim. E eu falei assim, cara, ferrou, só tá aumentando o leque. Então eu tô ficando mais confuso. Então ali eu fui rezar e fui viver. Que eu acho que vocação é isso. E aí eu fui ali caminhando, fui vivendo as missões, até que esse livro aqui entrou na minha vida. Qual livro? Que nós não íamos falar dele, que é o A Sombra do Pai. Vou colocar aqui pra câmera. A Sombra do Pai. Por quê? Quem traduziu esse livro foi o Santini. Não sei se você já participou de algum retiro com o Santini. Já participei. Uma figura muito importante também na minha vida. E o Santini foi passar esse retiro anual da comunidade para nós sobre São José. E como ele tinha feito a tradução do A Sombra do Pai, ele foi trazendo o conteúdo do livro ali. E São José era um santo que eu menosprezava, tenho que admitir. Sempre gostei dos santos místicos, né? São Padre Pio e São Francisco. E aí eu olhava São José totalmente simples. E eu falei assim, pô, não quero nada com São José não. Mas ele ia se aproximando de mim ali naquele momento. Naquele momento não, desde o final da minha escola. Só que era uma presença muito silenciosa, porque é São José. É ele, né? É ele. Então ali naquele momento, eu fui ali realmente viver esse retiro. Junto com o Santini e junto com toda a comunidade. E foi muito engraçado porque eu fui desejoso disso. Eu falei, Jesus, eu quero sair desse retiro sabendo a minha vocação, porque eu já tô agoniado. Era uma agonia no meu peito. As pessoas me perguntavam, e aí, você vai optar por vida ou aliança? Eu falei, sei lá. Eu não sei ainda. E aquilo ali me deixava realmente até um pouco chateado. E eu fui para esse retiro buscando essa resposta. E beleza, eu fui ali realmente vivendo aquilo e tudo mais. Chegou no último dia do retiro e nada. Eu fui fazer ali o último deserto, né? Na comunidade nós chamamos de horto, porque o horto foi esse silêncio que Jesus viveu. Sim. Então nós fomos viver ali o último momento de horto. E eu fiz uma oração de agradecimento a Deus, mas ao mesmo tempo de lamentação. Eu lamentei e falei, poxa, Jesus, não ouvi aquilo que eu queria ouvir. Bem horto mesmo. Bem horto. Mas eu tenho a agradecer porque foi muita coisa boa que eu ouvi aqui. Santini falou desde trabalho. A espiritualidade de São José até o trabalho. E aí, então assim, já estava sendo muito gratificante ter ouvido já aquilo tudo. Certo. Mas eu queria mais, mas tudo bem, se não foi o momento e tudo mais, vamos embora, vamos pra vida. Tem jeito, se não foi aqui, vai ser mais na frente. E foi muito engraçado assim, porque nós temos esse lado carismático também na comunidade, das orações e tudo mais. E depois de receber tanta graça em silêncio,
Porque a comunidade, ela traz muito isso, traz muito esses momentos de silêncio e os momentos de oração. Tem um momento para cada coisa. E ali, depois de tanto silêncio, nós estávamos com a graça muito grande guardada no peito. Como assim, cara, vamos fazer uma oração do fogo aqui. Agora vai ter a adoração no final do retiro. E aí eu brinquei isso com 2 irmãos meus, que são 2 irmãos assim loucos. Combinam um pouco comigo. Aí nós desabafamos, caramba, nós estamos aqui querendo viver essa oração realmente. E vai ser em silêncio. E aí eu subi pro centro de evangelização da comunidade, ali em silêncio, porque a adoração era em silêncio, sentei lá e fui rezando. Até que no momento veio uma voz no meu coração que eu acho talvez foi o momento que eu mais ouvi a Deus na minha história. Foi naquele momento ali. E que ao ponto de eu não ter dúvida daquilo que ele falou dentro do meu coração naquele momento. Que ele virou pra mim e falou assim: eu te apresentei a vida nesta comunidade, que era algo que você não pensava, e em momento nenhum você se desesperou ou eu te desapontei, correto? E eu respondi pra Deus, falei, correto. Naquele momento ali, eu conversava com uma pessoa que ficou só na conversa mesmo. Eu não podia namorar, então nós só conversávamos e tal. Mas quando você tá conversando, você cria uma expectativa. Certo. E diante daquela expectativa, o Senhor, ele foi falando: agora, a partir desse momento, eu te apresento a vida aliançada e uma vida de matrimônio. E foi muito interessante que ele não falava da pessoa para mim, ele falava da vocação. Eu te apresento essa vida. Isso te apavora? E eu falei, não. Aí o Senhor, ele falou dentro de mim, né? Não te apavora porque esse é o teu caminho. E eu falei assim, legal. Legal, Deus. Legal, cara. E você usa óculos, né? Como se eu tivesse colocado óculos ali. Você enxerga a vida com uma nova ótica. Outra perspectiva, né? Outra perspectiva, certo. Uma nova visão. E a partir daquele momento ali, eu falei assim, beleza, agora vamos trabalhar em cima disso. Eu vou viver a partir disso. Porque é isso aqui que eu tenho. E foi muito bacana também, porque aí na comunidade nós escrevemos carta, né? Certo. A partir de cada etapa que nós vamos avançando, e eu fui escrever minha carta. E eu entrava no meu quarto e eu rezava mesmo a Deus, pedia a palavra e tudo mais. E depois do retiro ali, eu falei assim, será que eu tô louco? Mas é isso mesmo. Mas eu já tinha certeza que era aquilo. E o Senhor, ele me deu uma palavra do profeta Isaías que vai dizer, né? Porque eu te formei e te designei para que seja profeta das nações, luz para os povos, aliança para o povo. E eu li essa passagem uma vez, eu fui rezar no outro dia, o Senhor, ele me deu essa palavra outra vez, e eu já tava brabo com o Senhor, que eu falei assim, Senhor, eu tô querendo outras palavras, tem outras coisas da vida para resolver, o Senhor tá me dando a mesma palavra e eu não tô entendendo. Até que na 6ª ou 7ª vez que eu fui rezar, eu me atentei a esse último trecho, que sejas aliança com o povo. E o que eu sou um aliançado da comunidade. Eu falei, caraca, eu sou muito tapado. Eu tive que rezar 7 vezes para entender isso. Mas aí eu também aponto para uma outra questão. Tu colocou na mesa aí esse diálogo de Santa Faustina, né? A principal base da nossa vida é esse diálogo com Deus, é a oração. Se eu tivesse rezado 6 vezes, talvez eu não teria chegado a essa conclusão. Eu tive que rezar 7. Concluído. Eu tive que ir ali e colocar isso, né? Então, naquele momento foi isso que aconteceu. Eu tive essa certeza. E ali eu fui vivendo, mas naquele momento ali em diante, eu fui tendo algumas experiências nesse âmbito da minha vocação específica, que é o chamado ao matrimônio. Algumas pessoas que eu fui conversando e tudo mais, mas nada se concretizou muito. E uma vez uma irmã bateu no meu ombro, uma irmã muito querida pra mim, mas eu fiquei com raiva dela naquele momento, que ela virou e falou assim, eu desejo que você só namore depois que você se consagrar.
Nossa. Faltava 2 anos ainda. Eu falei assim, pô, aí você odiou, né? Você tá brincando comigo? Eu falei, caramba. E realmente eu só fui namorar depois que eu fiz os meus primeiros compromissos. Não, eu conheço essa pessoa que falou com você isso? Conhece. Depois você me diz em off quem é, que eu não quero ficar não, perto dela, não. Dizer, já sou casado, mas... Posso dizer, foi a Luara. Eita, sua. É porque as nossas irmãs ali, elas tinham muito essa questão de nos proteger. Tá certo. E assim, é um carinho enorme que eu tenho por ela. A Isabelle também é uma outra irmã que eu amo muito. Entre as outras, não fiquem com ciúme as outras, né? Mas, assim, são irmãs muito, muito caras, assim, pro meu coração. E tá ela certo. falou isso comigo, nem sei se ela lembra, mas ela falou e realmente pegou o negócio, porque eu só fui namorar 3 anos depois. Ainda não foi com a Tassiane, foi com uma outra pessoa. Mas depois disso, acabou não dando certo. E eu sempre vivendo ali a minha vida e tudo mais, até a partir do momento que entrou a Tassi aí na minha vida, ali na minha história. Maneiro, que legal, que legal. Eu lembro, você tinha me convidado para passar uma pregação no retiro sobre temperamentos. Aí a Tassiane foi, ela acho que estava conversando com você. Ela foi e conversou comigo, no final, ela pegou carona comigo, ela foi me perguntou, Léo, e o Gabriel, o que você acha dele? Aí, pô, uma pessoa que faz uma pergunta dessa, eu falei assim, cara... Já tá 50% do caminho tá andado, né? Falei, bom, aí eu tive que fazer também... Fez o merchan. Um merchan ali a teu favor, né? Eu falei, cara, o garoto é bom, o garoto é isso, é aquilo. O Tamir estava junto, começou a falar também. Eu falei, nossa, mãe do céu, é hoje. E aí, depois, quando percebemos aí que a coisa deu certo, eu falei, puxa, que legal. Graças a Deus, assim, eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas boas, pessoas de Deus que se encontram, começam um caminho de amizade ou até mesmo um relacionamento de namoro. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você vê que são 2 corações sedentos pelo um propósito, que é Deus. É muito bacana você falar isso assim, Léo, porque eu passei porque eu queria concretizar a vontade de Deus. Isso aí. Queria viver aquilo, e isso passava por outra pessoa na minha vida. Não era algo que eu controlava. Isso. E sempre nessa busca e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu precisava ser verdadeiro. Não adianta eu empurrar uma pessoa pela goela, porque tinha essas possibilidades de eu estar com outras pessoas, mas não era aquilo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, e eu falava isso com as pessoas que estavam ao meu redor, eu falei assim, olha, se eu pudesse escrever uma palavra na cruz, seria espera. Porque eu estava vivendo uma espera, e essa espera, ela custa. Mas aí tem uma irmã que ela sempre falava comigo, Gabriel, é uma espera que não pode ser parada. É uma espera ativa. Eu falei assim, é isso. E aí quando... Eu lembro a primeira vez assim que eu saí com a Tassi, que nós firmamos ali realmente o namoro e tudo mais. E aí teve um grande irmão meu que me chamou para partilhar, porque ele tinha acompanhado ali todo o processo também. E ele falou assim, irmão, e aí? Como é que foi? E eu falei com ele só de algo que eu tinha tido dentro do meu coração naquele momento, que Deus tinha falado comigo. Vale a pena passar tudo para fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. E aí eu virei para ele e falei assim, irmão, não sei o que tu precisa pagar para fazer a coisa certa na tua vida, mas paga, porque vale a pena. Então foi exatamente isso. Que legal, cara. Legal, muito bom. Vale a pena ser de Deus, né, cara? Vale a pena. Vale a pena. E isso que você falou tem tudo a ver com o carisma também da comunidade que você segue, né? Quando você falava aí, eu lembrava muito a questão, por exemplo, às vezes nós buscamos muitas glórias. Você falou de São José, falou da própria cruz, você falou da Virgem Maria na cruz, sofrendo. Ali é o momento da grande glória de Deus na vitória contra o pecado, mas pro mundo é um momento de silêncio, de vazio, de derrota. Então, Deus, com seu modo,
também te mostrava isso, né? Eu falei, cara, talvez não vai ser no seu modo, mas vai ser no meu, e o meu modo é por esse caminho. Não é simples de se viver, mas ao mesmo tempo é um modo simples, porque eu sou simples. Isso. E com isso, a gente vai caminhar com Deus, e esse caminho é um caminho hiper complexo, mas é um caminho que nos traz plenitude em tudo. Sim. É um caminho que vale a pena viver e morrer, tá certo? Por Jesus Cristo. Gabriel, e esse livro aí, que fala sobre a temperança, o autodomínio. O autodomínio, um elogio à temperança, Francisco Fausto. Fantástico, Francisco Fausto. Eu falo pra todo mundo, quando te receitarem um livro pequeno da Quadrante, fique com medo, porque lá vem lapada. É, sempre assim, né? Lá vem algo ali que... Realmente, Léo, eu vejo que a santidade ela é uma luta. Nós estamos numa batalha. E as coisas do mundo elas são muito atrativas. Então eu venho numa coisa que não é de você demonizar as coisas do mundo, porque tem muitas coisas boas. Certo. Mas nós precisamos ter temperança diante disso. Então até o que é muito bom, se é demais, ele acaba fazendo mal. Claro. Eu tô na academia agora, por mais que não pareça. Tem uma pessoa agora me acompanhando e tudo mais. Igual, eu fui malhar a perna essa semana. E eu senti uma dorzinha, uma dor fina. Que eu virei pra ele e falei assim, cara, dá pra continuar fazendo de boa. Eu sou acostumado com treino de perna e tudo mais. Ele, não. Eu não quero que você sofra 3 meses por causa de um dia. Vamos lá. Aí ele me travou ali. E aquilo foi cirúrgico, porque depois eu comecei a sentir mais forte um pouquinho a dor. Hoje eu já não tô sentindo nada. Mas se eu forçasse, aquilo ali poderia se perder. Gerar uma contusão. Isso. A temperança é isso. Você busca essa linearidade, né? Essa constância. Esse algo ali... Na comunidade nós temos essa missão nas escolas, né? Nós passamos o projeto Virtudes e nós falávamos isso para as criancinhas, né? E elas gravavam, cara, era muito engraçado. 5 anos ali gravava isso. Falava, olha, temperança vem de tempero. Se você bota muito sal, a comida fica ruim. Se você não coloca sal nenhum, também fica ruim. Tem que ser ali no meio. Exatamente. E aí eu venho muito dessa luta contra essas coisas do mundo, para que eu não me perdesse diante disso. Porque eu gosto das coisas. Nós estamos aqui, nós somos muito irmãos, né? Nós gostamos aí de fazer o nosso hambúrguer, né? Boa. Então, e assim, eu amo hambúrguer. Então, nesse âmbito da comida, eu gosto muito de música, mas nós sabemos que não é toda música que convém. Exatamente. Então, quando eu li esse livro para mim ele foi um manual de batalha. Para que eu buscasse ser mais de Deus e para que eu tivesse esse tempero na minha vida. Ser sal da terra, né? E luz do mundo. Então, vem muito disso. Então, o Francisco Fausto ali, ele dá diversos tapas na cara sem mão a partir desse livro. Mas são coisas, assim, belíssimas. É muito pontual, é muito simples. Não espere o santo levitando nesse livro. Tanto é que ele vai começar o livro... ali se passa em mesas de restaurante. E ali ele vai narrando cenas dessas mesas. E ele vai falar disso, vai falar da questão da gula e tudo mais. Então, assim, esse livro ele faz parte muito da minha busca diária. Eu acho que hoje a gente fica buscando muito eventos extraordinários para viver a fé. Mas a fé ela é cotidiana. Então esse livro ele trouxe muito isso para mim. E o livro de São José, A Sombra do Pai, ele foi importante para mim. Ele traz muito essa temática de São José, mas ele é um romance. E ele traz coisas belíssimas ali da própria tradição da igreja, dos evangelhos, né, sinóticos. Então, assim, tudo isso ele vai fazendo um enredo muito bonito, ao ponto que traz uma narrativa belíssima de São José também, que vai enriquecer muito
a vida de quem lê. Eu super indico esses 2 livros. E se você quiser, então, conhecer melhor esse livro e comprar esses 3 livros, né? Também o Diálogo, por esse aqui, o Autodomínio, Elogio à Temperança e A Sombra do Pai. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Os links para que você possa adquirir. E adquirindo pelos meus links, você vai também colaborar com esse canal, tá bom? E não paga nada mais por isso, né? Sem pagar nada mais por isso, exatamente. O livro, o Mercado Livre ou a Amazon, que vai repassar um valor para mim, você vai pagar um valor único aí, exclusivo, mas valor digno e ainda por cima você vai me ajudar. Então, Gabriel, a gente está já na nossa etapa final do nosso podcast. Eu queria ouvir de você aí. Você que é jovem, acho que você pode contribuir muito à juventude, ainda como já contribui. E eu queria que você ajudasse também a juventude, olhasse aqui para a sua câmera e falasse diretamente para a juventude. Você que tem um espírito muito devotado também ao Guido, que é um santo também do nosso tempo, já santo, né? Santo no sentido de uma pessoa que é de Deus, né? E gostaria que você desse essa mensagem para a juventude, para a gente já ir concluindo também esse podcast. Léo, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Nós que somos de tantos bate-papos, exatamente, hoje nós só oficializamos muitos com sono. Muitos com sono, muito tá sono das potências ali, exatamente. Mas Deus ele vai operando a graça aí, um vai contribuindo para a vida do outro. Então esse é só um bate-papo oficial, né? De tantos outros. E agora para os jovens, eu acho que o recado que eu deixo é: não tenham medo de ser de Deus e não tenham medo de perder para Deus. Porque aquele que perde para Deus é aquele que ganha. O Senhor ele vai dizer isso, né? Se quer ganhar a vida, né? E principalmente a vida eterna, você tem que perder a sua vida aqui na Terra. E eu trago muito essa visão do Guido por isso. Porque eu olho muito para aquela passagem do jovem rico e eu sempre falei: Senhor, eu não sou rico, não tenho muito dinheiro, mas eu sou rico de uma coisa, eu sou rico de possibilidades na minha vida. Eu posso fazer muita coisa, porque nós somos jovens, né? Você também pode fazer muita coisa da tua vida. Mas ali que eu não saia triste como aquele jovem rico saiu, mas que eu saia alegre. Porque diante de tantas possibilidades, diante de tanta riqueza, eu escolhi a maior riqueza, que foi Deus. Então, o venerável Guido Schaeffer foi isso. Ele era um jovem de Copacabana, uma família muito bem estruturada, já estava ali para casar, tinha sua profissão como médico, era um excelente médico. Então, você pensa nas possibilidades que esse jovem não tinha. Mas ele decidiu escolher a melhor possibilidade para a vida dele. Então, hoje, se tem alguém que te diga que isso não vale a pena, esse alguém ele está errado. Porque nós estávamos falando aqui de tantos santos e nenhum deles que eu conheço se arrependeram disso. Então eu digo que você também não é diferente. O teu coração é humano, o teu coração é de um filho de Deus como eles também. E você não vai se arrepender disso, né? Não vai se arrepender de optar em ser de Deus. Então, se tem um recado para poder entregar aqui, e algo que muitas das vezes vacilante eu tento buscar na minha vida, é isso. Diante do meu namoro, diante do meu trabalho, diante da minha vida missionária, da minha vida enquanto um consagrado a uma nova comunidade, no final, tudo quer dizer a mesma coisa. É busca de santidade. Muito bem. De chorar, hein, garoto? Aí. Bom, meu irmão Gabriel, que tem um apelido de Jack, e não sei por que chamava de João Gabriel, mas é isso. O Léo sempre me chamou de João Gabriel. É verdade, mas é isso. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado aí pelas palavras, pela partilha da vida, por glorificar a Deus a partir também da sua vida, mostrando o quanto Deus fez na sua história e tem muito o que fazer. Então vamos, nesse momento, nessa Ave Maria, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo por tudo que Deus já fez, pelo que fará, por sua vida, sua história, sua família, por sua vocação na comunidade, pelo seu namoro, por sua profissão,
por tudo que você é e também, né, para que essas palavras possam alcançar tantas outras pessoas que possam se motivar, se alegrar e querer se encontrar com Deus. Isso que é o mais importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mater dolorosa de Jerusalém, rogai por nós. Esse é o canal Na Leitura e esse é o nosso Leitura Podcast. Na Leitura Podcast, até eu tô errando, tô emocionado, é mole? Tem que ter um erro, né? Meu Jesus do céu. Parece até de propósito, mas pior que não é loucura na minha cabeça. Esse é o nosso Na Leitura Podcast. Muito obrigado por você estar até aqui conosco. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E meu irmão, minha irmã, se você não está inscrito, mais de 90% das pessoas que me acompanham não são inscritos. Dá uma olhada aqui embaixo e se inscreva. E olha, divulga esse vídeo para que muitas outras pessoas conheçam esse canal, conheçam o podcast, o Testemunho do Gabriel. E saiba, você pode estar sentado aqui também, dando o seu testemunho. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.